Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que vem conversar com você, cidadão, com você, servidor público, sobre cidadania e serviço público. E o nosso convidado de hoje é um vereador da cidade de São Paulo, Celso Gianazzi. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público. E vamos lá, conversar, trocar ideias com Celso Gianazzi, vereador da cidade de São Paulo. E por falar em vereador na cidade de São Paulo, como é que anda a Câmara Municipal, Celso? Góes, importante primeiro dizer que parabenizar pela sua ação, né, de trazer para o programa Cidadania e Serviço Público informações sobre esse momento difícil, uma grave crise que nós estamos vivendo, uma crise mundial, e o Brasil está inserido, né, nesse contexto. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e a cidade de São Paulo também inserida nesse contexto. A gente está vivendo problemas assim, seríssimos aqui na cidade de São Paulo. Sobretudo por conta dessa grande desigualdade social que nós vivemos aqui, né, Góes? Então, nós estamos vendo a cidade de São Paulo está sendo o epicentro dessa crise aqui na América Latina, né? O lugar, a cidade local que tem mais casos confirmados, mais casos de óbitos aqui na América Latina. Então, a gente vive um momento muito complicado. E na Câmara Municipal, Góes, nós continuamos com nossas atividades lá, tudo de forma virtual. A gente defende o isolamento social, né? E tem feito esse discurso, né, na tribuna da Câmara Municipal, defendendo o isolamento social, e diferentemente do que diz o nosso presidente da República, né, que prega isso como uma gripezinha, algo de menor relevância, nós defendemos o isolamento social. E aí o governador do estado, João Dória, e o prefeito Bruno Covas, da cidade de São Paulo, eles acertam nessa questão do isolamento. Só que a gente tem um problema gravíssimo, Góes, que eles defendem o isolamento social e não dão condições para que as pessoas possam fazer o isolamento social, condições materiais. Tem muita gente na nossa periferia da cidade de São Paulo passando fome, literalmente passando fome, estão sem trabalho, nesse momento difícil, não tem condições de fazer isolamento social, porque na periferia é muito complicado fazer isso, e cabe ao poder público, Góes, fazer, dar cobertura para que essas pessoas possam passar por esse período de 3 ou 4 meses dessa crise violenta, que possam ter condições de sobreviver, né, nesse período. Então, nós estamos trabalhando na Câmara Municipal de forma virtual, votando projetos, Góes, somente relacionados à Covid-19, tanto na área da saúde como na área da assistência social, cobrando efetividade da Prefeitura de São Paulo, porque a gente tem muito recurso, Góes. A cidade de São Paulo tem um caixa muito bom, tinha 2,5 bilhões de caixa, agora nós aprovamos um projeto de desvinculação de fundo, mais 2,5 bilhões, agora com o repasse do governo federal, mais 1,5 bilhão para a cidade de São Paulo. Então, tem dinheiro, tem recursos, tem condições de dar para as pessoas, para os trabalhadores aqui da cidade de São Paulo, servidores públicos também, passarem por essa crise com o amparo, né, a proteção social que a prefeitura tem que dar. Nós estamos com o número de mortos cada dia aumentando mais. E eu vi você caminhando aí por vários hospitais desativados, né? Aqui na cidade de São Paulo, não sei se também nas cidades próximas a São Paulo. Como é que é essa questão de não ter leitos e ter hospitais desativados? Góes, o que acontece, né? Na cidade de São Paulo, nós estamos vendo, primeiro dizer da importância que quem está salvando as vidas agora, na sua grande maioria, é o SUS, né, Góes? O SUS tão atacado, tão vilipendiado aí durante diversos anos, né? As pessoas que defendem o neoliberalismo atacando o serviço público, e o SUS está aí salvando vidas, né? É o que dá suporte, diferentemente do que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá não tem um SUS, ninguém tem um sistema único de saúde tão
bom, apesar das precarizações que fizeram aqui dos retiradas indevidas que tiraram do SUS aqui, né? A emenda constitucional 95 tirou quase 30 bilhões do SUS aqui no Brasil, mas é o SUS que está salvando vidas. E na cidade de São Paulo, Góes, a gente tem um déficit muito grande, né, de hospitais, de unidades de saúde. Os hospitais de campanha que foram instalados, Góes, eles são precários, né, e são insuficientes para esse momento grave. Nós temos aqui na cidade de São Paulo, Góes, mais de 5.500 óbitos. A cidade de São Paulo já passou a China. Só a cidade de São Paulo passou a China em número de óbitos. Então, se a gente não fizer imediatamente um programa urgente, né, de abertura de novos leitos de São Paulo, o sistema vai colapsar na cidade de São Paulo e nós teremos uma catástrofe, na verdade, Góes. Parabéns, muito importante esse seu trabalho de mostrar que existem formas de melhorar o atendimento à população, né? É preciso que o poder público realmente entre na história com muita vontade. Aliás, esse vírus acabou mostrando a importância de termos um estado do bem-estar social, contrário ao hospital dependido pelo presidente da República, pelo Guedes, né, de um estado mínimo, né? E acho que aproximou mais a população dos servidores públicos. Por mais castigados que os servidores foram pelas autoridades, hoje acho que a população percebe que se não tivessem os servidores públicos à frente nesse trabalho, o caos seria muito pior, não acha? Com certeza, Góes. Muito bem colocado que você coloca, Góes. Você toca no ponto crucial que é quem está de fato, né? A grande maioria dos profissionais que estão, né? Lógico que temos iniciativa privada também aí, mas a grande maioria é de servidores públicos, tanto na área da saúde, da assistência social, da segurança, né? Da educação. Quem combate a desigualdade, Góes, é o serviço público. A iniciativa privada não combate a desigualdade, ela aprofunda a desigualdade. Então, os profissionais da saúde, aliás, Góes, a gente tem um grande movimento no mundo inteiro, né, aqui na cidade de São Paulo também, de bater palmas para os profissionais da saúde, né? É legítimo, merecem mesmo, merecem todos os nossos aplausos, mas eles merecem também um apoio material, um apoio financeiro do Estado, tanto do governo federal, do estadual, do municipal, para que esses profissionais, Góes, eles possam fazer frente aos custos que eles estão tendo. Eu tenho conversado com muitos servidores públicos que nos hospitais aqui municipais estão sem EPI, sem o equipamento de proteção individual, sem as máscaras, sem álcool em gel. E eles, Góes, eles do seu próprio bolso estão fazendo essas aquisições, estão comprando, estão se transportando através de transporte individual, através de Uber, através de táxi, porque se for pegar metrô, trem ou ônibus, eles sofrem um grande risco de serem infectados também pelo coronavírus. E alguns outros, Góes, eles estão alugando pousadas, hotéis próximos aos hospitais para não voltar para casa e não contaminar os seus familiares. E estão fazendo isso com seus salários de ação reduzidos, né? Você sabe muito bem, você acompanha muito bem os servidores públicos e você sabe como foi atacado. Nós não tivemos uma política salarial decente no Brasil inteiro, né, para os servidores públicos, e os servidores estão fazendo frente a essas despesas e custos para sobreviver, né, e continuar salvando vidas. Então, a gente tem feito esse debate, apresentamos um projeto de lei na Câmara Municipal para que o prefeito Bruno Covas conceda um abono emergencial para esses servidores da área da saúde e os servidores que não são da área da saúde, mas que estão dentro dos hospitais, dentro das unidades de saúde, na linha de frente do combate ao coronavírus. Então, o setor público, a gente tem que falar para mostrar para a população, e a gente vai sair dessa crise, Góes, eu acredito muito nisso, com fortalecimento do serviço público, né? Que as pessoas estão vendo isso que você falou, porque quem está na linha de frente mesmo do combate essa grande crise sanitária no mundo inteiro é o servidor público, né? Que está se empenhando, está lutando, salvando vidas, e tem muitos servidores morrendo, Góes, por conta dessa falta de EPI,
desse descaso dos governos que não dão apoio aos servidores. Então, é importante isso, é importante que a gente fortaleça os servidores públicos, o serviço público, e a gente saia mais fortalecido. Porque o mercado financeiro, os empresários, eles já têm ajuda, né, Gozzi? No começo dessa crise, o governo federal, através do Banco Central, já deu uma ajuda de 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos, né? Então, os bancos foram beneficiados. A gente está vendo a população sofrendo para ter acesso aos seus R$ 600, que foi aprovado. Aliás, o governo Bolsonaro nem queria dar esses R$ 600, depois propôs 200, não é, Gozzi? E a pública, você participou desse movimento de pressão para aumentar esse valor, aumentamos para 600, não é um valor ainda razoável, tem que aumentar mais, mas foi possível, nós conseguimos aumentar, e mesmo assim, o governo federal, através da Caixa Econômica, através do SERPRO, tem dificultado imensamente o recebimento desses valores pelas pessoas, que é um absurdo total. 1 trilhão e 200 bilhões de ajuda aos bancos e salários dos trabalhadores diminuído e congelamento de salário dos servidores públicos. Que país é esse? Como é que estamos vivendo uma crise dessa forma, Celso? Então, essa ajuda financeira aos bancos, através do governo federal, né, Gozzi? E no âmbito do governo do estado aqui, o governador João Dória também, no início da crise, ele acabou com os serviços terceirizados, ele rompeu todos os contratos terceirizados, colocou na rua milhares de trabalhadores desamparados, ficaram desamparados. E aqui também, aqui no município de São Paulo, o prefeito Bruno Covas tem feito isso. Nós aprovamos na Câmara Municipal um projeto, Gozzi, para que a Prefeitura de São Paulo continuasse pagando as empresas terceirizadas. São 108 mil trabalhadores aqui na cidade de São Paulo prestando serviço para a Prefeitura. Então, aprovamos um projeto para que a Prefeitura continue pagando e essas empresas terceirizadas, Gozzi, não demitam os seus servidores, seus trabalhadores. Então, foi feito isso, mas o prefeito Bruno Covas ele insiste ainda. Ele cortou um convênio do MOVA, do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, deixando milhares de alunos e professores na mão nesse momento de grave crise. Ele tem forçado, obrigado os profissionais da educação, gestores, assistentes de direção, os profissionais do quadro de apoio da educação, dentro das escolas, desnecessariamente, nesse momento, se submetendo, se arriscando a ser contagiado e podendo estar fazendo esse trabalho através da sua casa, no teletrabalho, Gozzi. Então, ele coloca quase 18 mil pessoas para irem para a escola, abrir a escola, funcionar como vigias de escola nesse momento de grave crise. É um absurdo que está acontecendo aqui também na cidade de São Paulo. Então, o que a gente percebe é que existe uma ala que defende muito o empresariado, o sistema financeiro, e para os trabalhadores, para os servidores públicos, são os cortes, são essa desproteção, não há uma proteção social que permita que os servidores os trabalhadores possam fazer esse isolamento social. É um paradoxo. E a gente vive essa crise, Gozzi, essa crise sanitária é gravíssima, mas a gente também está imerso numa grande crise política, né? Um presidente da República genocida que tem um discurso, né, para abertura. Ele defende, Gozzi, esse presidente, ele mostrou bem, ele atravessou ali a rampa do Planalto, desceu, foi com empresários no Supremo Tribunal Federal para fazer a defesa do CNPJ, né? Ele não está fazendo a defesa do CPF. E é importante que as pessoas saibam que o CNPJ é o cadastro da empresa. A empresa, se ela não estiver bem, ela pode ser recuperada. Se ela falecer, se ela entrar em falência, ela pode ser recuperada. O CPF é o cadastro da pessoa física, somos nós. Se a gente morrer, acabou, não existe mais recuperação. Então, a gente tem que privilegiar a vida, o CPF, a vida, não agora, nesse momento, a economia, o CNPJ. Isso dá um jeito depois. O Brasil, Gozzi, tem muito recurso. A auditoria cidadã da dívida mostra que a gente tem muitos recursos ali para fazer com que a população possa passar por essa grave crise e sobreviver. Importante nesse momento é garantir a vida, né? Certíssimo.
Veja bem, nós estamos passando por uma crise de saúde, por uma crise institucional, né, uma crise política feia, e estamos passando por uma crise financeira também. Pelo que nós vimos, o tal coronavírus começou na classe média alta, né? As pessoas que viajavam para lá, para cá, que iam para o exterior, voltavam, atingiu em seguida os grandes centros e está indo para as periferias, para as favelas, para os lugares onde nós estamos sem condições. Em muitos lugares não tem nem água, esgoto nem se fala. Pessoas 5, 6, 10 dormindo no mesmo quarto. Nós estamos descobrindo um Brasil o que a gente sabia e que escondia, Celso. Exatamente, Góes. Então, essa é o que nós falamos no início. A cidade é uma cidade. O Brasil é um país muito desigual. A cidade de São Paulo está inserida nesse contexto, né? A maior cidade do país, e ela vive essa contradição mesmo, né? Dessa desigualdade social absurda. E você coloca muito bem, Góes, do retrospecto da entrada do vírus aqui, né? Do Covid-19, da Covid-19 aqui na cidade de São Paulo, começando aqui dos bairros nobres, né? Da Lapa, de Perdizes, do Pacaembu, e agora eles já houve uma contenção parcial dessa classe média e ele se expandiu aí para a periferia. Aí é um problema grave, né, Góes? Porque essa desigualdade social que existia, sempre existiu, ela caiu. A cortina que escondia essa desigualdade, ela caiu. E todos nós estamos vendo agora a dificuldade que essas pessoas têm para fazer um isolamento social, né, Góes? Porque, como você disse, eles não têm a condição básica, né, de saneamento básico, tem água, não tem uma política habitacional decente para que essas pessoas possam fazer o isolamento social adequado. Então, uma casa com 8 ou 10 pessoas, uma casa pequena, de 2 dormitórios, dois cômodos, não tem condições da pessoa fazer isolamento social. Então, isso é um papel do Estado. O Estado tem que corrigir isso urgentemente, né? A gente tem que sairemos dessa crise, teremos obrigatoriamente de corrigir essa desigualdade social que impera aqui nesse país, Góes. Então, é impossível uma pessoa nessas condições fazer o isolamento social e se proteger. E aí eu falei, nós falamos do sistema financeiro, e aí o sistema financeiro que foi tão beneficiado, inclusive, Góes, nós lançamos uma campanha lá aqui no município de São Paulo, na Câmara Municipal, através do nosso mandato, de cada banco. Os bancos, todos sabem, são os maiores devedores da dívida ativa aqui no município de São Paulo. O orçamento da cidade de São Paulo hoje gira em torno de 60 bilhões de reais. E a dívida ativa, o que é a dívida ativa? É os valores devidos por essas empresas, sonegadores, fraudadores que foram autuados. Então, está na ordem de 100 bilhões de reais. Dá um orçamento e meio da cidade de São Paulo. E dentro dessa lista dos devedores da dívida ativa estão as instituições financeiras, Góes, os bancos, né? São os maiores devedores. Então, nós lançamos uma campanha aqui para cada banco adotar um hospital público, Góes, 1 ou 2 hospitais públicos. Aí sim, nós teremos a população de São Paulo sendo atendida e muitas milhares de vidas sendo salvas. Então, cada banco adote um hospital, faça a manutenção, coloque equipamento, profissionais e dê condições para que as pessoas, a população paulistana, possa ser salva dessa pandemia do coronavírus. Vamos ver a resposta dos bancos, né? E falar nisso, a Pública e a FESPESP têm colocado sempre a questão de agora é o momento também de cobrar imposto das grandes fortunas e daqueles que têm lucros e dividendos e nada pagam sobre lucros e dividendos, né, Celso? Exatamente. É urgente. O Brasil é um dos únicos países que não cobra lucros e dividendos, não é, Góes? Com toda essa desigualdade, os bancos é o setor financeiro que mais ganhou dinheiro, Góes, nas últimas décadas, né? Passamos por várias crises e eles continuam ganhando. E agora, nessa grave crise do coronavírus, Góes, assim,
a grande maioria dos setores foi atingida, né, com essa grave crise. E os bancos estão passando incólumes, nada está acontecendo. Então, eles continuam com os seus lucros exorbitantes. No ano passado, tiveram lucros da faixa de 60 bilhões de reais, um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Então, Gozi, é hora de ter coragem, é hora dos governos taxar as grandes fortunas, taxar lucros e dividendos, fazer uma auditoria urgente da dívida pública, auditoria cidadã da dívida pública, para que esses recursos sejam canalizados para a população. Esses recursos são nossos, Gozi, né? E a Pública e a FESPESP fazem muito bem, essa participação é muito importante, né? Parabenizo, então, as duas entidades por esse trabalho que têm feito na defesa dos servidores públicos e, na verdade, na defesa dos serviços públicos e da defesa da população, porque é o serviço público que atende a grande população, a grande maioria da população, Gozi. Então, nosso trabalho é esse, voltado aí para a população de São Paulo. E lá na Câmara Municipal, nós apresentamos várias medidas, vários projetos voltados também para as pessoas, Gozi, de situação de vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua. Fizemos projetos lá para que a Prefeitura conceda emergencialmente aqui uma renda emergencial para as pessoas que não têm emprego formal, os trabalhadores da área da cultura que estão desamparados, muitos trabalhadores, muitas pessoas que não têm um vínculo formal, que é a grande maioria, né, hoje da nossa população, tenham essa proteção aqui da cidade de São Paulo, do município de São Paulo, concedendo uma renda emergencial que elas possam sobreviver nesse momento da grave crise. Então, são projetos nesse sentido e outros projetos voltados também para a saúde, para a educação, né, para que o prefeito retroceda nesse ataque que está fazendo à educação aqui na cidade de São Paulo, cortando o MOVA, né, cortou o MOVA, um absurdo completo. E também, Gozi, deixar para as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, a grave crise que nós estamos vendo também em relação ao setor educacional. Nós estamos, as escolas, as secretarias, tanto a do governo do estado como a do município de São Paulo, estão tentando enfiar goela abaixo o EAD, o ensino à distância. Mas nós sabemos, Gozi, que a grande, imensa maioria dos nossos alunos da rede pública moram na periferia, não tem acesso aos meios tecnológicos, não tem banda larga, não tem computador, não tem celular. E em muitos lugares, você conhece bastante a cidade de São Paulo, Gozi, você já andou muito na periferia, você sabe muito bem que, por exemplo, no extremo sul da cidade, Beleza, no extremo leste da cidade de Tiradentes, a gente não tem um sinal de celular muito adequado, falha. Então, o que acontece? Essas pessoas, essas crianças, esses alunos, ficarão sem um acesso, né? Porque é impossível fazer um ensino à distância sem nenhum acesso a equipamento tecnológico e também pela distância, né, do professor, dos alunos. Não é essa a educação que a gente imagina na cidade de São Paulo, né? A educação tem que ser presencial. A educação via tecnologia à distância, ela é um complemento da educação presencial, não da forma como está sendo feita. O que está sendo feito, Gozi, vai aprofundar a desigualdade social que a gente vive. E nesse contexto também está colocado aí, o governo federal manteve o Enem, né? Manteve a data do Enem, Gozi, que é um absurdo também completo, porque as escolas particulares, que os alunos têm celular, iPad, notebook, uma larga extraordinária, esses alunos, eles estão estudando. As escolas particulares continuam dando aula, tem aula o dia inteiro com toda essa tecnologia. E os alunos da rede pública, Gozi, eles estão sem aula, por tudo que nós falamos aí, não tem acesso aos meios tecnológicos, precária a condição, e eles vão se deparar no final do ano no mesmo Enem, a pessoa que não teve aula e a pessoa que está tendo aula normalmente. Então, é um aprofundamento gigantesco da desigualdade que nós temos aqui. A gente está contra isso. Vamos judicializar essa questão para impedir que ocorra o Enem nos termos que está colocado, Gozi. É um absurdo que o governo federal não tenha nenhuma sensibilidade. Esse ministro da Educação
um absurdo, ele é um absurdo, é muito bizarra a atuação dele, ofendendo as pessoas, não tem o mínimo preparo para coordenar absolutamente nada, muito menos de estar à frente do Ministério da Educação. Também, assim como o novo ministro da Saúde, né, Gozi, que está ali, parece como um figurante, não sabe nem o que está acontecendo na sua pasta, né? O presidente aí acabou de liberar as academias, a salão de beleza, barbearias, o ministro estava lá, não sabia de nada. Então, está como um figurante da pasta mais importante nesse momento, que é a pasta da saúde, para fazer a coordenação nacional das atividades, das ações da saúde no Brasil. Então, vivemos esse grande descompasso entre o governo federal, estadual e municipal. Então, é lamentável que a gente esteja nessa crise com esses governantes à frente do nosso país, Gozi. Celso, chegamos ao fim do nosso horário. E eu quero agradecer a sua presença, Celso Janazzi, vereador aqui na cidade de São Paulo. Muito bom essa nossa conversa, Celso. Agradecemos muito a sua presença. Obrigado, Gozi, obrigado a todos. Parabéns aí pelo programa Cidadania e Serviço Público, que leva às pessoas conhecimento, as ações aqui dos servidores públicos no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Parabéns, Gozi, pela iniciativa e pelas ações que vocês têm tomado à frente da Pública, à frente da FESPESP, esse belo trabalho em defesa da cidadania. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Hoje a nossa conversa foi com Celso Janazzi, vereador de São Paulo, para você entender melhor o que acontece nesta cidade. Porque o programa Cidadania e Serviço Público vem para discutir com você cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.